Mariana Zaragoza, que é partner da Stosch Forbes, e a Raquel Argentino, que é Head de Sustentabilidade da Latam Airlines. E eu acho que essa transição aqui foi bem, né, quando nós colocamos o ponto de interrogação sobre a sustentabilidade, eu acho que é bem isso que a gente vai tocar aqui. Você vai falar um pouco sobre data centers, né, e depois nós vamos falar sobre emissão de carbono, sobre net zero, e, enfim, o que vocês vêm observando e praticando aí onde atuam. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Professor, se você me permitir também, eu sou formada em biologia e tenho 25 anos de experiência em licenciamento, dos quais 10 em descarbonização. Então, trabalhei licenciando tudo que eles falaram. Ai, que bom, tá vendo? E eu acho que fica aqui uma pitada, uma provocação para nós, enquanto sociedade civil. Até que ponto a gente está pensando em fazer uma transição energética sustentável e justa? Exato. Porque... Você gostaria de se apresentar? Claro. Então, eu sou a Raquel Argentino, eu sou formada em Biologia Marinha, tenho meu mestrado aqui pelo Instituto Oceanográfico da USP, tenho especialização em sustentabilidade pela FGV e atualmente eu sou Head de Sustentabilidade e Impacto Social da Latam Brasil, Latam Airlines, né? Então, o meu escopo na Latam é trabalhar, ajudar o setor aéreo, principalmente a Latam, como que a gente descarboniza um setor de hard abatement. Mas como que a gente faz isso de uma forma justa, transparente, sustentável, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? Então, como que a gente faz tudo isso pensando num elo que a gente não vê, né? Que é pessoas, né? Então, quando a gente trabalha com essa parte de meio ambiente, a gente não tem ideia de quais os impactos que todas essas ações e toda a transição energética traz para a sociedade como um todo, né? Principalmente as comunidades que vivem em torno de data center, a gente não tem ideia da quantidade de água que é consumido. Geralmente os data centers, não é o meu tema, mas assim, eu estou me permitindo falar justamente. O data center, geralmente, ele é instalado perto da energia eólica, até para ter uma facilidade, não ter muitas linhas de transmissão, então é próximo. As eólicas, elas estão localizadas no Nordeste, com um déficit hídrico muito grande. Então, como que a gente faz esse balanço em ter água numa região com um déficit hídrico muito grande? Então, tudo isso a gente tem que colocar no balanço de como que a gente vai fazer essa transição energética, porque realmente a gente vai precisar fazer rápido, pensando em como também diminuir a emissão de carbono com tudo isso. E aí, olhando para a Latam, olhando especificamente o setor da aviação civil, né? Vou pegar o Grupo Latam, é um grupo global, né, com uma atuação muito forte na América Latina, e 60% da Latam, as operações são localizadas no Brasil. Tá? Então, nós somos 60% da operação do Grupo Latam é Brasil. Então, é uma fatia super relevante, né? Então, quando a gente olha Brasil, a gente tem que olhar o setor de aviação no Brasil com um viés social, porque nós conectamos regiões muito distantes. Então, eu já ouvi pessoas, colegas até, falando assim, mas na Europa eu não uso mais avião, eu uso trem, eu vou de bicicleta, eu vou de carro elétrico. Do Brasil eu até gostaria de ir para Belém de trem, mas assim, a gente não tem esses modais tão desenvolvidos aqui no Brasil. Então, sim, a gente necessita do transporte civil. E quando a gente fala do transporte, eu não estou falando só de turismo, né? Porque a primeira coisa que pensa, fala assim, o pessoal viaja a turismo. Não. Tem muita questão de trabalho, as pessoas utilizam para trabalhar e as pessoas utilizam para fazer tratamentos médicos. Então, a relevância da aviação civil no Brasil, ela é muito grande. Então, por que eu estou dando esse contexto? Se hoje a gente pegar dados da IATA, a IATA é a Associação Internacional da Aviação Civil, ela fez um levantamento em 2024, como que é o comportamento não só do Brasil, mas dos países da América Latina em relação à aviação. Então, nós brasileiros, por renda per capita, nós vamos 0,49 vezes ao ano, ou seja, a gente não voa nem metade, nem uma vez ao ano.
Comparando com a média da América Latina voa 0,63. Se eu comparar com Estados Unidos, Europa, a gente vai sair daqui um pouco deprimido, né? Então, assim, os chilenos vão mais que a gente, vão 1,63. Então, olhando as dimensões continentais que o Brasil tem, a relevância do transporte civil aqui no Brasil, então a gente tem uma oportunidade de crescimento no transporte, não só de pessoas, mas de carga, muito grande. E como que a gente faz isso hoje, pensando em transição energética? Hoje o combustível de um avião é querosene de aviação, então ele é 100% fóssil. Quando a gente faz o inventário de carbono da Latam, 98% das minhas emissões de escopo 1 são referentes à queima de combustível. Então, vamos trocar ar-condicionado. Vamos trocar extintor. Mas o grosso, o que realmente vai fazer com que o setor da aviação faça uma transição, ou seja, reduza ou até mesmo evite o uso de um combustível fóssil, é usando um combustível sintético, um combustível não fóssil. E aí que está o nosso desafio, que é o combustível do futuro. Saiu uma lei em 2024, em outubro de 2024, na verdade está completando um ano a lei, carece de regulamentação, está passando por um processo de regulamentação, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o SAF, né? De uma maneira geral, o Brasil, como que ele se comporta na questão regulatória? Eu acho que minha colega ela vai ter uma maior propriedade em falar do que eu, mas basicamente a gente sempre se espelha em algum modelo já praticado e tenta adaptar e tropicalizar. Tá aí o nosso erro. As condições que o Brasil tem, elas são muito distintas do que a Europa, do que os Estados Unidos, mas enfim, pegamos um modelo europeu e tentamos adaptar um pouco aqui para o Brasil, como que essa lei do combustível do futuro vai proceder. E aí, indo um pouco na questão regulatória, a aviação civil ela é regulada não só pela ANAC, ou seja, Agência Nacional de Aviação Civil aqui no Brasil, mas também por agências externas. Então, a IATA é uma das agências, ela não regula, mas ela coloca standards, guidelines, para que a gente possa fazer uma aviação segura, sustentável e tudo mais. E dentro da IATA, eles criaram um mecanismo de controle de emissão de carbono internacional, que é o CORSIA. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque vamos pensar assim, se a gente tem que... É fácil a gente pensar em setor para redução de emissão de carbono, né? Pensar numa refinaria, pensar numa mineração, mas quando a gente fala de transporte, principalmente aéreo, que a gente sai das fronteiras, né, de um estado para outro e a gente sai de um país para o outro, como que a gente vai fazer o cálculo do carbono? A gente faz um limite físico para ter uma ideia, mas na verdade a gente está emitindo para a atmosfera, ou seja, não tem como falar... o que eu estou emitindo aqui só vai ficar no Brasil, não vai chegar... Então, assim, a gente faz para ter, óbvio, uma nota de corte, um direcionamento e tudo mais. Então, o que o Brasil está fazendo? Ele está regulando as emissões de carbono das viagens domésticas. Então, de tudo que a gente... Então, voos de Guarulhos, Belém, Guarulhos, Santarém. Então, todos os voos que saem do Brasil e chegam ao Brasil vão ser regulados pelo mandato doméstico, que é a Lei do Combustível do Futuro. E os voos internacionais? Como que eu delimito o espaço aéreo? Vou colocar aqui o espaço aéreo até a metade do oceano é Brasil, metade do outro lado é França, o voo que vem da França, ou seja, quem que vai compensar? Então, por isso que criou-se esse mecanismo, que é o CORSIA, para regulamentar as emissões internacionais. Então, eu tenho 2 mandatos, nacional e internacional. O nacional, que está para ser regulamentado, ele vê a questão, então, de redução de emissão de carbono por meio do uso do SAF.
E o bacana, eu entendo isso, que para que a gente tire as coisas do papel, a gente precisa colocar alguma coisa no papel. Então, o que o legislador pensou? Se eu colocar uma meta de redução de emissão para a companhia aérea, os investidores vão começar a investir, vão ter plantas produzindo SAF. Então, vamos fazer uma retrospectiva. A lei foi promulgada em 24 e o mandato para as linhas aéreas cumprirem em 27. De licenciamento, eu digo que uma usina de SAF vai demorar, em média, de 2 a 3 anos para ser licenciada. Então, assim, no melhor dos mundos, se todo o budget, o CAPEX do projeto tivesse sido aprovado em 23, estaríamos no meio de uma produção, ou seja, de uma construção de uma usina. Não tem, gente. Assim, não tem. Não está construindo. Por quê? Porque nenhum investidor vai colocar R$1 bilhão numa usina sem ter segurança jurídica. Sem saber para quem que vai comprar. Tem um mandato, são as companhias aéreas. Mas lembra que eu comentei que o mandato é porcentagem de redução, não é volumétrico. Então, o SAF, para dar um pouco mais de contexto, ele tem várias rotas e vários feedstocks para serem produzidos. Então, a base, praticamente, tem 3, né? A TJ, que é álcool to jet, que pode ser feito do milho, da cana, da soja, da macaúba, da palma, do milho, não sei se eu falei. Pode ser feito de resíduo, pode ser feito por óleo, pode ser coprocessado. Então, tem várias formas de ser feito o SAF. Não sei, e uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam que o SAF, ele tem a estrutura química muito parecida com o querosene de aviação, é uma cadeia aromática. Então, ele vai queimar e ele vai emitir a mesma coisa que o SAF. Aí vocês perguntam, mas onde está a redução? O SAF, ele leva o ciclo de vida do produto, ou seja, desde a forma como ele foi cultivado, né, como ele foi produzido, como ele foi refinado. Então, eles pegam e fazem toda uma análise da cadeia, a pegada de carbono desse produto em relação ao fóssil, mas assim, emite praticamente a mesma coisa. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Então, e aí, aonde que vem? Aonde que vai ter a competitividade? O SAF que tiver uma maior pegada de carbono, as companhias aéreas vão precisar comprar um menor volume, porque ele vai ser mais eficiente. Então, por isso que o mandato ele foi baseado em porcentagem e não volumetria. Só que isso é muito bom, porque isso incentiva que as usinas produzam SAF de melhor qualidade, mas causa uma incerteza não só para quem vai produzir o SAF, mas também para o consumidor, que é as linhas aéreas, de qual SAF eu vou comprar. Então, eu digo que, me permitam uma brincadeira, os produtores de SAF e as linhas aéreas parecem aquele bailinho de antigamente de adolescente. Meninos de um lado, meninas do outro. E a gente fica assim, tiro para dançar, não tiro para dançar. Por quê? Porque do lado do produtor de SAF, quando eles me ligam, eles perguntam assim para mim, quantos galões você vai comprar? Quantos galões de SAF você vai precisar para cumprir o seu mandato em 2027? E eu respondo com outra pergunta. Qual é a pegada de carbono do seu SAF? Não sei, ainda estou fazendo investimento, eu preciso produzir, fazer uma certificação. Então, isso traz ainda uma insegurança, tanto do lado do produtor quanto do lado do consumidor, porque a gente ainda não sabe quanto vai reduzir esse combustível. E aí é que está, para eu não me estender muito. O custo de uma companhia aérea, vocês têm acompanhado, não sei se vocês têm acompanhado na mídia, mas assim, as linhas aéreas passaram por maus bocados pós-pandemia. Né? A Latam entrou num Chapter 11, saiu do Chapter 11, a Gol entrou, acabou de sair, e a Azul entrou agora recentemente. Então, o custo de uma operação aérea, não só da Latam, mas assim, basicamente de todas as companhias aéreas, 40% do nosso custo operacional é combustível. Tá? Quando a gente fala do SAF, como não tem produção hoje aqui no Brasil, hoje o SAF
produzido nos Estados Unidos ou na Europa custa de 3 a 5 vezes mais do que o querosene de aviação. Se eu colocar mais uma pitada aí nessa conta, a reforma tributária, do jeito que está hoje, já impacta, assim, já é um impacto dado, vai ter um aumento nas passagens aéreas de 20% a 30%, ou seja, vamos lá, passagem aérea não é barata. Assim, para a gente viajar a lazer, a gente tem que se programar e comprar assim, com 6 meses de antecedência. E já vai ter um aumento de 20% a 30% por conta da reforma tributária. Se a gente falar que em 2027 vai ter um mandato que as companhias aéreas precisam reduzir a sua emissão de 1% por meio de SAF, e o SAF custa de 3 a 5 vezes, para onde que vai esse preço? E é isso que a gente vem discutindo com o governo e com os produtores. Porque o governo está olhando todo o início da cadeia de produção. Então, ele está trabalhando na desoneração da cadeia, trabalhando com o REID. O REID, não sei se vocês sabem, é um incentivo fiscal para tirar PIS e COFINS, para implantar as indústrias. Hoje, o REID não contempla uma biorefinaria, então o governo está colocando, vai alterar o REID para inserir, para abarcar as biorrefinarias e contemplar esses incentivos fiscais. Está trabalhando com editais do BNDES para trabalhar financiamento, investimento, para que traga mais investidores. E só para vocês terem uma ideia, o BNDES lançou um edital logo que foi lançado a Lei do Combustível do Futuro, um edital de 6 bilhões para receber propostas, e eles receberam tantas propostas num valor total de quase 170 bilhões, ou seja, o BNDES subestimou o apetite dos investidores em relação à produção de SAF e HVO. Então, o governo está olhando todo um arcabouço legal e um incentivo para criar essa nova indústria, que é a indústria do SAF. Só que a gente não, assim, se a gente levar a sustentabilidade ao pé da letra, eu não posso criar uma indústria em detrimento de outra. Ou seja, eu não posso criar uma indústria do SAF e esquecer a indústria da aviação. Vai matar a indústria da aviação. Porque daí o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a rever rota, a gente vai começar a rever, enfim, trechos, e isso vai ser um impacto muito grande. Então, o que a Latam vem falando em todos os seus speeches a gente é super a favor ao SAF. Quem daqui imaginou que um aeroporto ia ficar 8 meses fechado por conta de um evento climático extremo? Se a gente falasse isso há 20 anos atrás, a gente falou, não, a probabilidade de ocorrência é muito pequena e tudo mais. Então, assim, a gente não tem ideia do impacto financeiro, não só para o aeroporto, para as companhias aéreas, para a sociedade, para todo mundo de um aeroporto. Óbvio, eu não estou desmerecendo todo o que aconteceu com a cidade de Porto Alegre e tudo mais. Estou só olhando aqui o recorte aeroporto. Então, para a Latam, falar de transição energética e falar de redução de emissão é super relevante, porque impacta a nossa operação. Então, não olhar para isso é ser negligente. Então, a gente olha, assim, com muito cuidado e com muita detalhe técnico e tudo mais. Então, o que a gente vem falando? Que o SAF ele é importante, a gente está super comprometido a ajudar a transição energética, a olhar com os investidores, os produtores de SAF, a auxiliar na criação mesmo dessa indústria, mas a gente não pode perder de vista o impacto que a gente vai causar na sociedade, nas pessoas. Então, assim, até que ponto a transição energética está sendo justa? Porque, assim, o que eu falo para o governo e falo para executivos, e assim, não posso ser hipócrita, a gente vai continuar voando, os executivos vão continuar voando, o governo vai continuar voando, a gente vai reclamar do preço da passagem, mas a gente vai continuar voando. Agora eu digo, aquele brasileiro que nunca entrou na aeronave, quanto mais distante ele vai estar de voar. Então, assim, isso que a gente vem buscando. A Latam quer aumentar a rota, a Latam quer aumentar os trechos, a conectividade, mas isso impede da gente crescer como uma companhia. Então, é isso que a gente tem para trazer. Eu tenho outros exemplos, mas vou deixar minha colega aqui falar também.
Muito obrigado, Raquel. Vamos agora para Mariana. Por favor, Mariana, se puder se apresentar brevemente, depois... Eu sou Mariana Saragossa, eu sou sócia do Stock Forbes Advogados, eu sou uma advogada, eu estudei também na São Francisco, no Largo São Francisco, frequentava aqui o CP há muitas décadas atrás, né? Não vamos entrar nesse mérito. E há 20 anos eu trabalho com infraestrutura no Brasil, a regulação dos setores de infraestrutura no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, Raquel falou, eu trabalho com direito regulatório, né? Os regulamentos da ANP, da ANEEL, da Anatel, da ANAC, da NTT, enfim, todas as agências reguladoras do Brasil, e como que você tem essa interface de uma segurança jurídica para fomentar investimentos. E eu diria que de alguns anos para cá, já alguns bons anos, eu tenho tido, né, o prazer de estar nessa agenda da transição energética. Então, acho que quase que a totalidade dos investimentos, principalmente no setor de energia elétrica, né, passou a ter um viés muito da energia renovável, né? Raquel está aqui, não me deixa mentir, Ômega Serena, né, que foi uma das precursoras desse movimento, né, de investir fortemente em eólica, em solar, e, enfim, ter essa questão, mas de fato, né, eu acho que, pegando o gancho aqui um pouquinho do que a Raquel falou, né, um pouco a minha ideia aqui não é trazer um juridiquês, né, trazer um pouco de reflexão sobre essas indústrias e como que isso tem um contexto, né, de um arcabouço jurídico-regulatório por trás, mas que, de certa forma, é um pouco paradoxal, né, porque se você aumenta o preço, você reduz a oferta, né, e você pode limitar o acesso a determinados serviços e a determinadas infraestruturas, com um viés que é super legítimo, que é a questão da crise climática, mas como que a gente coloca tudo isso na balança, né? Acho que essa é o grande desafio que a gente tem quando a gente pensa em transição energética como um todo, né? Eu sei que é sexta-feira, né? Não quero que todo mundo quer sextar e não quero ser em nenhum momento pessimista, né? Mas a gente está vivendo quase que a metástase das crises, né? Uma crise sobreposta em outra, em outra, em outra. E a crise climática talvez seja a que tem, né, uma transversalidade em todos os temas, porque ela acaba sendo, né, tanto do aspecto da paz, que é o Fórum de Sustentabilidade, quanto do aspecto de futuro, uma crise transgeracional, né? A gente está fazendo hoje algo que vai impactar os nossos filhos, os nossos netos, se viermos a ter bisnetos, né? Então, essa discussão, ela é urgente e ela é perene, né? Então, por isso que acho que é importante, né, quando a gente fala, olha, você fazer uma planta de macaúba, eu não sei quanto que esse combustível vai dar. E, de fato, é verdade, a gente tem linhas de estudos da Embrapa para melhorar a qualidade dessa macaúba para fazer um combustível que vai ter uma pegada de carbono melhor, né? Então, a gente está, de fato, meio que trocando pneu com o carro andando, né, em todas essas frentes, mas a gente precisa lidar com esses desafios, né? E daí, trazendo um pouco, até fazendo o painel que antecedeu, acho que teve muito gancho, né, do que eu vou falar agora, que é mais focado em data center, né? É uma ressignificação mesmo do que é o nosso papel e de como a gente enxerga, né? Hoje em dia, é ingênuo você pensar que você vai sobreviver sem um serviço financeiro digital, sem uma rede social, sem um streaming. E daí, né, por conta disso, a gente entra aqui, acho que no pode passar. Para cá? Não, acho. Você consegue passar para baixo? Ah, foi. Por isso eu vou deixar o material com vocês, mas é por isso que a gente tem essa crescente demanda por infraestrutura digital, né? O CIT soltou um relatório faz algumas semanas que ele estimou que
para a infraestrutura de apoio da inteligência artificial, até 2029, a gente vai investir 2,9 trilhões de dólares. Então, se você pega, né, o PIB mundial, né, que é da ordem de 110 trilhões de dólares, a gente vai investir até 2029 3% do PIB mundial só em infraestrutura de suporte para a inteligência artificial, né? E qual é a realidade? Essa é uma demanda crescente, né? E acho que agora a gente já passou do point of no return com relação a cloud computing, machine learning e todas as tecnologias que se apoiam, né, em data center. Então a gente precisa, né, pegar e pensar como que a gente atende essa demanda de data center de uma forma sustentável, né? E acho que aqui também é um dado interessante. Pela primeira vez, em 2025, também uma notícia da semana passada, a produção de energia renovável do mundo superou o carvão. É a primeira vez na história que isso acontece. E como que a gente faz, né, com os desafios que a gente tem para essa indústria, conseguir investir ainda em energia renovável e, nesse contexto, não reaviver, né, o fóssil, o carvão, a nuclear e, eventualmente, coisas que a gente não gostaria, né, de reaviver, ou ressignificar de novo, né? Acho que até tem esse debate que foi a pergunta feita, né? Se a nuclear ela vai voltar a ser, né, com um label agora renovável, que é um label que nunca teve, mas que agora, né, a gente está vendo algumas iniciativas falando que a nuclear também poderia ser considerada renovável, né? Isso é tudo dentro desse contexto, dessa demanda gigantesca por energia. E dentro dessa demanda, né, além do alto consumo de energia, a gente tem uma infraestrutura de data center que ele demanda uma área física muito grande, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar ali, né, na Castelo Branco, vocês olham para Barueri, ali aqueles data centers da Scala, tal. A proporção daquilo lá, e aquilo lá é uma parte ínfima do que a gente efetivamente vai precisar para o que se pretende de investimento, né? Então, aqui, eu queria, né, fazer essa apresentação focando um pouco no Brasil, né? Por que o Brasil ele pode se tornar um hub estratégico para data center? Porque a gente tem alguns fatores muito importantes aqui para data center, né? A gente tem agora, né, uma perspectiva de novos investimentos. Então a gente teve um ciclo, né, de M&As, né, que foi a compra do data center do UOL, que se findou agora, e agora vocês viram a notícia de hoje, né, o Data vendida por 40 bilhões, o Data não, a Line Data Centers, né, que é o controlador da Data, vendido por 40 bilhões de dólares para o BlackRock, né? Agora a gente está entrando no novo ciclo de investimento para atender esses hyperscalers, né? O Google, a Amazon, a Meta, enfim, a Microsoft, todos eles. Então a gente tem uma fase de consolidação desses M&As que ela se encerrou. A gente tem projetos de expansão muito fortes por conta dessa demanda da inteligência artificial, uma expectativa de aumento de demanda muito grande globalmente e na América Latina. E tem algumas questões importantes ainda, né, para que a gente se posicione enquanto nação do ponto de vista estratégico, né? Se você pensa em risco geopolítico, e está muito em voga também um discurso de soberania dos dados, né? E daí eu pergunto para vocês vieram talvez de Uber hoje. Para onde foi esse dado? Alguém aqui sabe? Onde esse dado está armazenado do seu trajeto? Daqui, o ponto A ao ponto B? Alguém sabe quando a gente pega e vai na farmácia e dá o CPF para ela pegar e ver quanto tem de desconto? Para onde que essa informação foi? A gente não tem, né, um controle se esse dado está armazenado num data center em Virgínia, né? Os Estados Unidos, hoje em dia, ele tem 50% da capacidade de processamento de dados mundial, né? Concentra ali um número de data centers brutal, principalmente em Virgínia, mas a gente não tem, enquanto cidadão, um controle, né, de aonde está indo os nossos dados. Isso, para a gente, é
coisa da vida, né? É quase que irrelevante saber se a Uber está na Rússia, ou no Brasil, ou na China, ou nos Estados Unidos. Só que se você pensa do ponto de vista de interesse militar, interesses estratégicos, imagina um sistema bancário, né, nacional, imagina se cai todos os bancos de uma nação, pull the plug e você fica 3 dias sem banco. Qual que é a perda, né, trilionária que você tem por conta disso? Então, essas questões de soberania também, nessa questão de data center, também estão se colocando. Dado, né, esse contexto, principalmente tarifaço, Rússia, Trump, guerra, etc., o Brasil ele se posiciona de uma forma, né, eu diria ali, quase, né, agora nem tanto, mas quem sabe com essas negociações a gente retome o status quo ante, né, mas nesse tarifaço de não estar numa posição antagônica de quem tem o bolso mais fundo para esses investimentos, né, o que também pode levar aí a um potencial investimento aqui de uma forma mais estratégica e menos ideológica, né? E daí aqui a gente tem, né, alguns desafios locais no Brasil que é a nossa jabuticaba, né? Taxa de juros de 15%, se a gente tem uma taxa de juros de 15% para remunerar esse investimento, ao invés dele deixar ali rendendo, né, a Selic, eu tenho que remunerar mais do que isso esse investidor, né? Se eu tenho ainda alguns desafios regulatórios com relação à própria inteligência artificial, né? Você acha que alguém vai fazer um investimento enorme em machine learning, etc., se depois ele não puder usar essa tecnologia para levar para outros hubs que sejam mais vantajosos? Provavelmente não, né? Então, a gente ainda está, de alguma forma, desenvolvendo algumas legislações de inteligência artificial de uma forma ainda incipiente, que podem trazer mais robustez para esses investimentos. A gente tem um desafio de geografia, né? Aqui a Raquel falou, né? Se você entra no app da Latam, está tentando lá comprar a passagem, começa a girar lá, está pensando por quê? Porque é uma questão de latência. Eu pus a origem, eu pus o destino, eu apertei o confirma, essa informação foi lá para a Virgínia, e daí ela volta com o output daquilo que eu pensei. Quando ele está pensando, é porque ele teve que ir até lá e voltar. Para algumas tecnologias, igual o app da Latam, que eu estou comprando uma passagem, isso não tem um problema. A latência ela pode demorar um pouquinho, você está lá, nada te afeta. Mas para dirigir um carro autônomo, já fica bem mais difícil, né? Porque 1 milésimo de segundo que ele demora mais, eu causei um acidente, eu perdi uma vida. Então, a gente tem, né, que levar em consideração que não existe uma única tecnologia, não existe uma única resposta, e sim várias tecnologias e várias arquiteturas. A gente vai ter aqui no Brasil data centers muito bons para algumas aplicações e algumas finalidades, e os outros vão ter que estar, do ponto de vista locacional, mais próximos a esses centros, né? Mas, para o que a gente precisa, e poderia ser um hub, que é ensinar as máquinas, né? Enfim, fazer o machine learning até o próprio tratamento, a gente tem uma posição estratégica, e inclusive para a Latam, né, geograficamente, a gente tem uma posição estratégica, se você for pensar em São Paulo, Campinas, né, esse hub metropolitano de data centers, ele é muito interessante. E o que a gente tem de gargalo, né? Como a Raquel já falou, a parte tributária do Brasil, né, acho que a gente está ainda um pouco não, né, bastante defasado no que a gente poderia ser. Então, a gente tem uma medida provisória hoje em dia para fomentar o data center, que chama medida do REDATA, né, que foi aí, acho que faz umas 3 semanas que ela foi editada, mas ela suspende alguns determinados tributos para tentar diminuir esse imposto de importação e fomentar essa indústria no Brasil. Se ela for convertida em lei, você tem um potencial aí de atrair grandes investidores. E você tem a questão energética, né? E como a gente está falando de transição energética aqui, acho que é interessante a gente fazer um aprofundamento na questão energética. A gente hoje em dia, né, vocês devem acompanhar, a gente tem sobra de energia renovável no Brasil, que é o famoso curtailment, né, que é quando você tem
energia solar e energia eólica no horário de pico, que é quando, né, está fazendo sol lá no Nordeste, a gente tenta exportar essa energia, a gente não tem capacidade de transmissão para exportar essa energia para o Sudeste e para o Sul, hubs que estão precisando dessa energia, né? E daí a gente tem no data center também um desafio, né? Porque o data center ele precisa estar ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana, ele não tem como ele cair, né? Tanto que a questão dos geradores, né? Se você tem um pico, uma falta de energia, esse é uma das debilidades mais danosas para a reputação de uma empresa de data center, né? Então, para eles é muito importante, eles falam que eles gostam de ter uma confiabilidade do 5 nines, né? 99,999% de confiabilidade com relação a questões energéticas. Mas o Brasil ele tem alguns desafios, né? Na semana passada, por exemplo, que pegou fogo numa subestação no Paraná e a gente ficou sem energia ali talvez por 1 hora, 1h30. Você não consegue ter isso e falar que você é confiável do ponto de vista de um data center. Então, a gente tem que investir também em baterias, armazenamento. Se a gente está pensando nessa indústria, a gente tem que pensar também em como reforçar todo esse sistema, né, de geração, de armazenamento e de transmissão para que essa indústria consiga, né, atingir o padrão de qualidade, o SLA que o Hyperscale vai pegar e demandar no contrato dele, né? E aqui eu trouxe esse dado, que é da empresa de pesquisa energética, é um dado de setembro de 25, a gente já tem só em São Paulo mais de 8 GB de pedido de data center protocolado para acessar a rede básica. E a gente tem, se vocês olharem aquele azulzinho ali, mais de 19 gigas considerando o Brasil como um todo para entrar aqui num horizonte curtíssimo, né, de poucos anos. E, normalmente, o que acontece? O planejamento energético brasileiro ele é feito com décadas de antecedência. A gente não tem uma capacidade de entrega desses investimentos na velocidade que esses data centers, e né, aqui eu estou falando data center e às vezes a gente está vendo no Brasil a questão do data center sendo fundida com hubs de hidrogênio verde também, né? Então, você tem as duas coisas combinadas, que também a planta de hidrogênio verde é super intensiva, né? Consome muita energia. Então, a gente tem um desafio muito grande na transmissão para que a gente consiga tirar efetivamente esses projetos do papel, né? Então, o que eu acho importante, a gente tem energia renovável, a gente tem energia abundante, a gente tem solar, a gente tem eólica, a gente tem sobre-oferta. O nosso gargalo atualmente se encontra no sistema de transmissão, porque São Paulo, por exemplo, né, que é o principal, que é o mapinha que eu tentei ilustrar ali do lado direito, você teria que antecipar investimentos previstos para daqui 10 anos para o ano zero, para que esses investimentos consigam ser feitos no prazo que os hyperscalers gostariam de ter esses contratos, né? Então, aqui, né, já indo para algumas considerações finais, mas no sentido de, né, a gente debater um pouquinho e conversar, né, o que eu acho que a gente tem que ter como uma verdade, né, universal? A demanda, ela vai ser exponencialmente crescente, né? E não sei se vocês sabem, né, mas tem umas coisas assim que para quem é curioso é muito fantástico. Quando você faz uma pesquisa no Google, você gasta 1 de energia, vamos supor. Se você dá um prompt no ChatGPT, você vai gastar muitíssimo mais, né? Tem gente que fala que você gasta 10 vezes mais quando você dá um prompt no ChatGPT. E tem várias coisas que a gente não pensa muito em termos energéticos, mas é tudo energia. Então, vamos supor que a gente está aqui, a gente pega e faz um post numa rede social. Este post viraliza e tem 1 milhão de views. Para ele ter 1 milhão de views em capacidade computacional desse data center, ele consumiu energia suficiente para pegar um carro elétrico e andar por 500 quilômetros. Então, numa era que a gente está, né,
de uma hiperexposição e tudo viraliza, e, enfim, acho que isso é um desafio, né? Se a gente for pensar até como sociedade, o que a gente está colocando, as formas de pesquisar, né? Você pegar o Sora, né, que é uma das... ele teve 1 milhão de downloads mais rápido que o ChatGPT, né? Então, cada novo app que surgir, se a gente for nessa velocidade de adesão, a gente não vai dar conta, né? Com a capacidade instalada que a gente tem hoje. Então, acho que é inevitável, né, reconhecer que essa capacidade ela vai crescer exponencialmente, que a gente precisa levar em consideração o desafio de sustentabilidade, né? E o desafio de sustentabilidade, a gente tem que, acho que, se agarrar ao papel estratégico do Brasil em solar e eólica, agora, enfim, discussões ainda incipientes de eólica offshore, eventualmente hidrogênio verde, para defender que essa energia ela deve ser renovável, né? E surgem muitas ideias disruptivas quando você está falando de data center, né? Se eu não me engano, acho que foi a Microsoft tem um data center submarino, por exemplo, para a questão do resfriamento. Eu não, acho que Estocolmo, é na Europa, não sei se é Estocolmo, usa o calor que o data center faz para aquecer centro urbano. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa com relação à questão de sustentabilidade data center, porque não é um problema fácil de resolver, né? Então, aqui, eu acho que para fins de Brasil, a gente tem que pensar nessa questão de como a gente atende uma demanda mais rápido do que a gente está acostumado a atender com relação ao planejamento do setor elétrico, porque sem isso a gente não vai conseguir avançar. E se você for pensar em data center globalmente, hoje o data center ele tem ali entre 1% e 2% de demanda energética global. Em 2030, tem projeção que a gente vai consumir 8% da demanda energética global. Se a gente não for para um caminho de descarbonização, com meta de carbono, etc., a gente vai poluir ainda mais, e daí tudo que a gente está fazendo no contexto, né, net zero, COP, etc., acho que cai por terra. E, diferentemente da indústria da aviação, que tem o Corsia, que tem a IATA, que todo mundo já assumiu um compromisso único para a indústria toda, ela pegar e ela convergir em algumas metas e também no prazo de cumprimento dessas metas. No setor de data centers, a gente não tem essa figura. Então, você tem a Google falando que ela vai ser net zero em 2030, você tem a Microsoft falando em 2050, daí você vai ter outro com outro prazo. E o que significa o net zero, né? Quando ela estava falando, ela falou, ali é da molécula do momento que ela nasce até o momento que ela morre, né? Que é uma metodologia ali para contabilização desse carbono. A gente não tem isso para data center, né? Então, se eu estou falando, né, não sei, pegando um gancho, se esse imã veio da China, será que eu pego quanto de carbono levou no navio para ele chegar até aqui, pôr num data center aqui, eu contabilizo isso na pegada de carbono do data center ou não? Eu usei energia renovável, está tudo certo. Então, a gente ainda está numa discussão que ela vai evoluir, né? Então, eu acho que é importante, nesse viés da sustentabilidade, a gente, obviamente, ter um olhar crítico, né? Energia renovável é o bottom line, é o mínimo, eu diria, mas a gente pode ainda evoluir para outras questões para tornar o Brasil, de fato, um player estratégico para esses investimentos, que eu acho que aqui não é uma questão se eles vão acontecer, né? O quando, que é a questão que talvez se coloque. Acho que a gente tem duas visões, uma visão que acha que as projeções elas estão subestimadas e uma visão que acha que as projeções estão superestimadas, né? A provocação que foi aqui do painel anterior, o DeepSeek, ele vai pegar e vai otimizar tudo isso, vai cortar tudo por 100, se eu fizer com computação quântica, será que esse consumo de energia vai cair drasticamente? A gente ainda não tem essas respostas, né? Mas eu acho que aqui a gente tem um norte, que ele é inescapável, e esse desafio da sustentabilidade que, tomando as ações certas, né, e tendo os stakeholders todos comprados no mesmo objetivo de tentar manter, né, isso sustentável e com a pegada de carbono menor possível, a gente conseguiria, né, dar vazão à capacidade que essa indústria vai exigir sem comprometer ainda mais as gerações futuras.
Muito bom. Instigante, né? Terminando assim, o último painel do dia, quase o último, né? Porque tem o de vocês, que vai ser instigante também. Queria levar a vocês perguntas sobre data centers. O Gabriel deve ter perguntas, né? Professor Reginaldo. Não, só o comentário que você está falando do data center. Essas grandes prometem as datas, mas aqui no Brasil, quem cuida de data center não tem nada a ver com Google, AWS, né? São a Ascent, aquelas outras empresas, né? E elas como estão nesse posicionamento? Aqui no Brasil, né, qual que é o ponto? Esses hyperscalers, eles operam de duas formas, né? Ou eles, como eles são muito grandes, eles constroem os data centers próprios, e daí com a Scala, Odata, Omnia, Acia, Elea, eles fazem um regime de colocation. Eles fazem todo aquele data center, você vem com os seus equipamentos e os seus dados, então ele vai te dar, né, toda a refrigeração, toda a energia elétrica, toda a segurança, etc. Mas eles pegam e usam a capacidade daquele data center. Então, essas empresas brasileiras, elas têm, de fato, contratos com esses hyperscales, mas eles, de certa forma, concorrem também porque eles fazem os seus próprios data centers, né? Então, tem um hibridismo nos modelos. Essas empresas, elas acabam tendo contratos com eles, mas não é um data center vocacionado única e exclusivamente para eles, né? Eles usam aquele espaço quase que num regime condominial, cada um usa um pedaço, e daí tem até, né, as discussões. Hoje em dia, os data centers eles começaram a ser feitos de forma modular. Então, você faz um primeiro módulo, depois você vai acrescentando até que ele vai ficando maior com o tempo, né? Você não faz o investimento inicial de forma de uma vez só. Isso por quê, né? Porque o project finance, né, desses projetos é muito difícil. Obviamente que esses contratos, eles são contratos de longo prazo, mas esses hyperscalers, eles têm lá uma garantia de pagamento que, obviamente, é AAA, né, melhor do que, enfim, nação soberana, mas você tem o CAPEX, tem que vir antes, porque a demanda já existe. Então, você tem um Project Finance at Risk, num primeiro momento, enquanto você está fazendo, ele vai maturar numa fase futura, né? Então, dentro dessa indústria brasileira que já existe, que foi essa indústria precursora, esses projetos brownfield, eles já estão, né, com os seus off-takers, então eles têm os seus clientes. Para os projetos greenfield, eu entendo que essa indústria ela precisa de um empurrãozinho, que é essa questão do incentivo fiscal e tal, para conseguir efetivamente competir nesse mercado. Porque um Google da vida, ele está olhando aqui, ele está olhando na Europa, ele está olhando na Austrália, ele está olhando no mundo inteiro. E dependendo do que ele vai fazer, é quase que indiferente para ele onde está, né? Então, acho que é importante ter uma visão que a gente não está competindo localmente, né? A gente, o Chile e a Argentina, né? A gente está, de fato, competindo aí numa escala global com relação a esses contratos. Só, primeiro um dado, uma curiosidade que eu recebi de uma amiga minha que trabalha com energias renováveis. Todas as energias renováveis que estão sendo lançando na rede não estão melhorando a porcentagem de consumo de energia, estão só alimentando novas demandas energéticas, né? Então, isso é um ponto, acho importante de manter fica ali escondido, né? Que nem você comentou antes, a gente superou a quantidade de energia renovável com relação a fóssil, mas aquela fóssil continua sendo emitida, né? Mas a minha pergunta vai mais para a parte do SAF. Nos meus tempos de graduação, logo após a graduação, eu trabalhava muito com biodiesel. E o biodiesel era uma vibe naquela época, teve grandes investimentos e queriam fazer um novo ciclo do etanol, né? Então teve ali muita discussão econômica. E o biodiesel hoje está ali parado numa porcentagem regulatória, mas também tem muito a ver com uma segurança mecânica, né? E como que é
existe já alguma visibilidade disso num potencial de porcentagem de demanda para a Sim. aviação? Tanto é que o governo brasileiro ele se pautou no RenovaBio para fazer a indústria do SAF. Então, eles estão retomando aonde o biodiesel parou para alavancar agora. Então, as projeções que as usinas estão fazendo até 2030, 2031 já suprir a demanda do mercado nacional. Só que não projeta atender a escala global, é muito grande. Mas, assim, um ponto importante, a Latam financiou, junto com a Airbus, um estudo pelo MIT, para saber qual era o potencial de produção de SAF na América Latina. E o resultado foi meio que óbvio, né? E o óbvio precisa ser dito, que o Brasil ele é o maior produtor, óbvio, por conta de área agricultável, por conta da experiência de biodiesel. A gente não pode negar que a gente é super precursor aí na produção. A gente perde para os Estados Unidos, mas a gente tem uma alta produção. Então, sim, eles vão alavancar biodiesel, biometano. As usinas que estão sendo projetadas, elas não vão só produzir SAF. Vai sair nafta verde, HVO, vai sair várias frações para que seja utilizado, né? O único receio que a Latam tem é que a gente tem que tomar um cuidado, né? Na verdade, o governo brasileiro precisa tomar um cuidado para a gente não virar novamente o exportador de commodity. A gente produzir feedstock, exportar, refina lá fora e a gente compra mais caro, né? Então, isso que a gente está trabalhando para que isso não ocorra. Tá certo. Muito obrigado.